Uma das suas grandes revoltas aí como comentarista foi quando os jogadores do São Paulo estavam brigados com o Rogério Ceni. Você ficou meio brabo, que você é meio baba-ovo do Rogério Ceni. Não sou baba-ovo. Vamos ser sinceros aqui. Ó, não sou. Vamos ser sinceros. Aí você ficou brabo que os caras estavam bravos com o Rogério Ceni. Cara, eu vejo assim, o Rogério, vou te dar um exemplo, não tem como eu ficar bravo com você. Não tem como eu ficar bravo com o Neto. Não tem como. O cara que fica bravo com você e ficar bravo com o Neto, com o próprio Rogério Ceni, é muito mimizento. Porque assim, ó, sabe que os caras estão acostumados, aquele treinador que fala com você aqui, por trás, ele fala mal. O Rogério é aquele cara que fala na cara, mas o tempo é outro. Pô, vai falar isso para um cara que morou na arquibancada, irmão. Embaixo de uma arquibancada, que viveu a vida toda dele dentro de um clube, aí chega no clube, como ele mesmo falou, não tinha água na piscina, tinha jogador que chegava meio-dia para casa. Eu, particularmente, teve jogo, tornozelo inchado, que eu não tinha nem condição de jogo. Eu fiz fisioterapia 3 períodos. Aí você chega num clube, onde você viveu a vida toda, tem jogador que chega 9 horas da manhã, meio-dia, ele tá indo para cá, só volta no outro dia. Pô, aí não tem como, pô. Tu fica indignado porque o cara é um ídolo e você falava, os caras que não são nada no São Paulo querendo prejudicar o Rogério. É isso, porque o cara falou. Agora você vai concordar comigo. Luan foi um dos caras que houve uma briga, uma discussão muito grande da torcida, porque o Rogério não colocava ele para jogar. O Luan tá fazendo o que hoje? Acabou de ser transferido. Para onde? Foi pro Vitória. Ele jogou com o Dorival? Porque o problema antigamente era o Rogério. Gente, eu não tô aqui dizendo que o Rogério... Não é o Luan do Corinthians, não. É que o Luan do São Paulo também foi pro pra Vitória. lá. Ó, vou te dar um exemplo. Não é nada. Não tenho nada contra quem era contra o Rogério. Eu não tô dizendo aqui que o Rogério não errava. Acho que o Rogério errou pra caramba também. Errou, porque o Rogério, às vezes, inventava algumas coisas, mas só que assim, é o dia a dia dele. O dia a dia dele. Então ele preferia, às vezes, improvisar um cara do que botar um cara da posição. Eu acho que era o grande erro dele. Mas eu não posso chegar e cobrar de um atleta, dizer bem assim, você tá errado. Tinha um também que rompeu o cruzado, que veio do Fluminense, que brigou com ele, foi numa rede social. Marcos Paulo. Pô, quer brigar com o cara, vai lá no futebol, vai no treino, entra no jogo, arrebenta, pô. Mas não vai em rede social falar. Jogador hoje, alguns, não são todos, né? Ganhou muita voz e quer ficar reclamando na internet. Jogador hoje também Nutella? Tá pra caramba. Você não pode falar nada. Eu falo hoje, você não pode criticar um cara e quando a gente critica, quando você critica, eu critico o Vampeta, o Pedro critica, a gente não tem nada contra o cara. Só que a gente não pode ver. Pô, quem tá do outro lado da televisão não é bobo, cara. Eu não posso, apesar de eu ter sido um ex-jogador, ter jogado futebol, eu não posso ver o Yuri quebrando a bola e dizer assim que ele tá jogando bem, pô. Não tem como, pô. Quem tá do outro lado da televisão tá vendo. Então não adianta eu querer passar pano pra um cara, porque aí também eu não posso passar pano pro jogador porque eu joguei bola. Não, pô, o jogador é mimizento. Você não pode chegar para um treinador, cara, Cara, o Rogério ainda era muito bom, você não sabe que era o Muricy. O que o Muricy fazia? O Muricy mandava todo mundo tomar no cu no treino, no jogo, na beira do campo, você errava qualquer coisa, vai tomar no cu, porra. Chegava no vestiário, tava tudo normal. Ok. O atleta em si, sabe o que aconteceu hoje em futebol? Na minha opinião, se perdeu muito comando. O jogador de futebol hoje virou estrela, cresceu muito. Maior que o clube. A gente viu uma crítica, a gente viu os caras na seleção brasileira olímpica, tava tendo influência, no meio do treino. Onde você viu isso? Porque o cara pediu autorização, o Endrick pediu, aí ele é o Endrick do Real Madrid, eu tenho que liberar. Cara, se tem uma raça que você não pode dar tanta liberdade, tem que andar com freio de mão puxada, é jogador de futebol. Se der muita trela, você tá morto, irmão. Não, e você lembrou, e aí eu quero lembrar, porque eu também fiquei revoltado, e a maioria da mesa lá na Jovem Pan discordou de mim. Uhum. Eu vou lembrar 2 fatos aqui que ficaram marcados, que aí eu concordo muito com você, porque eu já peguei um pouco depois, mas eu cobri muito Vanderlei Luxemburgo, eu cobri Muricy, eu cobri Abel Braga, eu cobri uns caras que você via dando esporro, o próprio Jorge Jesus, cara. Dava muito esporro. Pô, ele pegou o Arão uma vez, quase o matou Renier, o Arão, pô. O Renier, que tinha 17 anos, o Rafinha. Pô. Agora, o Tietê, que tá no Botafogo. Eu acho que ele até ficou bravo comigo. Mas aí eu não posso fazer nada.
O cara deve a carreira dele ao Fernando Diniz. Uhum. O Fernando Diniz lançou ele no Audax. Fernando Diniz levou ele depois pro clube que ele foi, que aí era um time grande. Ele dizia, Fernando Diniz é um segundo pai pra mim. Aí porque o Fernando Diniz falou no gramado que ele tava marrinha, ele fez biquinho, falou que a família não gostou, eu achei ridículo. Eu também. E agora o negócio do Yuri Alberto, com o Mano Menezes. O cara falou, porra, tu é burro. Gente, futebol que é o quê? Poxa, meu jogadorzinho lindo. Eu acho ridículo. Eu também, eu concordo com você. Antigamente era pior. E jogador não se fazia de vítima. Cara, antigamente era muito pior, velho. Muito pior. Antigamente o Muricy, às vezes ele te tirava do time, não te dava nem satisfação, pô. Assim como ele te colocava, nem satisfação. Você treinava, chegava no dia da semana e te colocava pra jogar. Eu acho que hoje tá muito mimizento. Nutelinha mesmo. Muito mimizento. Você não pode falar nada. Eu até entendo que a geração é outra, é uma geração totalmente diferente. Antigamente, para você chegar no profissional era muito mais difícil. A maioria vinha tudo de baixo. Hoje em dia, você com 17 anos... Já está ganhando fortuna. Já está ganhando fortuna. Eu gosto sempre de falar, cheguei no São Paulo, já tinha passado pelo Botafogo, Libertar. Cheguei no São Paulo em 2013 ganhando 11 mil reais, bruto. Bruto. Hoje em dia você vê jogador no São Paulo pedindo 600 mil reais para renovar. Que não joga nada. Ele não ganhou porra nenhuma, irmão. Ele não ganhou porra nenhuma, essa é a questão. Para você exigir alguma coisa, você tem que ter ganhado, ter ganho alguma coisa. Você ganhou a Copa do Brasil, você quer exigir uma fortuna de dinheiro? Cara, agora você fica refém. Aí outra crítica. Aí eu vi o Muricy falando do jogador, dizendo assim, mas ele chega no horário, porra, o Muricy ele tem contrato, porra. Só faltava um jogador que tem contrato, porra. Se negar a jogar bola, isso que eu tô falando. A gente está criando, eu acho que não é a imprensa, eu acho que a base e a diretoria dos clubes estão criando monstros. E rede social. Rede social. Porque aí eles ficam falando, minha família monstro. não gostou. Se a tua família não gosta que você Desliga, seja chamado irmão. de burro Desliga. no futebol, não tenha filho jogador, não tem irmão jogador, porra. Desliga a televisão. E tem torcedor que torce pelo jogador e não pelo clube, É. muitas vezes. Pô. Compra briga, discussão. Então o Muricy falando, não, mas ele chega no horário, ele tá sempre disponível a jogar. Porra, ele tem contrato, meu. Eu já vi então que tu deu uma indiretinha. Você Não. deve ter alguma mágoa do Rames Rodrigues aí. Não. O que o Muricy falou foi do Rames. Ele falou Ele falou, pô, mas ele chega no horário, ele segue. Você Não, ficou foi- puto com o Rames que ele não foi lá na final da Supercopa? Não fiquei não. Eu acho que se você não quer ir, não vai, entendeu? É isso. Você tem... Aí não. Não, Porra, peraí. tá no time. Como é que Não. é? Não Peraí. quero ir. Peraí. Porra, ali ele errou. Então, ele errou. Não Eu tô achei até falando que ele tinha não ficado errou. bravo por isso, porque tu falou, pô, o Muricy falou que o cara chega Não, no horário. Eu falei do Elton. Eu achei que era do Duela- Rames. Não. Porque do Rames ele também defendeu assim. Ele defendeu. Ele vai nos treinos, ele tá treinando. Mas ele tem contrato e ele pediu para ir embora. Eu acho que o São Paulo está fazendo mais bem pro Rames do que o Rames pro São Paulo. Essa é a verdade. O Rames pediu para ir embora e não adianta. Eu acho que tem que ser assim. Se tem um ponto que eu tenho que elogiar aqui, foi a firmeza da diretoria do São Paulo, de não ceder, porque às vezes a gente já viu o jogador de nome chegar no São Paulo e querer mandar. Daniel Alves chegou e mandou. Tirava, colocava, dizia que queria jogar no meio e viu o legado que deixou. Legado nenhum. Que isso? Você pegou uma raiva do Daniel. Não, eu acho que ele não deixou legado nenhum, irmão. É aquilo. O jogador ele pode ser grande como for. Ele pode ter ganho o que for, mas ele não pode ser maior que o clube. Infelizmente, os clubes hoje, por estar mal organizado, às vezes endividado, eles acabam abrindo exceções grandes e acabam sofrendo as consequências. Você não pode. O Daniel Alves pode ser a carreira que ele for, ele pode ter sido o jogador que mais ganhou título, mas ele não é maior que uma instituição, pô. Você Não pode falou ser. do Daniel Alves, né? Você falou, Daniel Alves é um aproveitador, uma vergonha. É que eu Você falou isso. Eu falei, porque assim, quando você fala muito, quando você dá muita declaração, você fala muito, você tem que ser um cara correto, você não pode deixar o seu na reta. Né? Ele falou que, ele deu uma entrevista falando que a abelha, mosca nunca vai saber, alguma coisa assim, aí eu Eu vou rebati. procurar. A abelha nunca vai se... É um ditadozinho popular que eu não sei qual que é, mas eu fiquei bravo, porque ele quis dizer que ele era maior que São Paulo, e não é, né? E a gente legado que se deixou nenhum, e aí o São Paulo aprendeu com o Rames, foi duro, ninguém joga com nome em São Paulo,
né? Ninguém joga dando carteirada, essa é a verdade. E eu gostei da postura. Agora ele está fazendo por merecer. Se você perguntar para mim hoje que o Rames tem que ser titular pelos 2 jogos que fez, pelas minutagens que teve, eu até acho que ele merece uma chance como titular. Ano passado não. Você não pode mexer num time que está ganhando. São Paulo não... Pô, a gente tá falando do Dorival, pô. Um cara boa praça, do coração bom pra caramba. Um cara que não se deixou levar pela pressão da imprensa e às vezes da torcida, não colocou. E eu gostei do Carpini que não colocou para jogar também. Agora sim. Eu acho que a grande resposta que o jogador, independente de quem ele seja... Pô, a gente viu lá agora, não precisa ir muito longe, na Arábia agora, pô. Campeonato, o Benzema quis brigar com o Galhardo. O que é que aconteceu? Sai fora, irmão. Você pode ser o que for, mas você tem que ter comando. Não pode ficar abrindo brecha para jogador querer dar carteirada. A frase que você queria lembrar. A abelha não tem tempo de ensinar a mosca que mel é melhor que merda. É isso. Essa era a frase. É isso. Essa era a frase. Entendeu? Então, falou, dava exemplo para todo mundo e a gente viu. A gente está vendo. Eu falo assim, ó, o conselho que eu daria para os mais jovens, cara, fale pouco. A gente tem uma boca só e 2 ouvidos para falar menos, entendeu? Porque a gente não sabe o dia da manhã, pilhado. Essa é a verdade. A gente que quer servir muito de exemplo, quer pagar de certinho, a gente precisa abrir o olho, porque a gente está sujeito a tudo nessa vida. Então a gente precisa estar esperto, ligado, para não deixar o da gente na reta. Quem muito fala, né? Eu falo muito. Não, mas você... Mas você fala, você defende as suas convicções. E eu sou, particularmente, eu sou fã das pessoas que defendem aquilo que acreditam, entendeu? Agora, eu nunca vi você errando. Politicamente correto. Politicamente isso eu não correto. faço. Então, é isso. É politicamente correta a frase que eu queria. Você tocou nesse ponto. Então, é assim... Mas você acha que a passagem dele pelo São Paulo foi uma vergonha? Vergonhosa. Não trouxe benefício nenhum para o São Paulo. Nenhum. Não deixou legado nenhum, benefício, só deixou dívidas, bastante dívidas para o São Paulo. O São Paulo paga o Daniel até hoje. Então, que benefício que trouxe? Nenhum. O cara ganhou, acho que um Campeonato Paulista, nem estava nem jogando. O jogo que foi no Morumbi, ele não estava nem jogando. Então, não trouxe benefício nenhum. E quando um atleta chega e ele quer ser... É isso que eu falo. Às vezes o clube está endividado. Aí aparece uma oportunidade de negócio, de um jogador grande. E aí você acaba trazendo esse jogador, mas você dá muita liberdade para o jogador fazer o que ele quer, porque o Daniel mandava no clube, pô. O Daniel não estava nem aí. O Daniel cagava e andava na cabeça dos torcedores. Cagava e andava. Que legado ele deixou? Legado nenhum. Um Campeonato Paulista? Pelo amor de Deus, filho. Ó, a frase toda, Pedro, só que o Pedro Henrique Speber, que aqui me mandou, comecei a pensar muito se nós estávamos fazendo bem. Porque quando você começa a viver lindos momentos em lugares diferentes, você começa a comparar uma coisa boa e uma coisa ruim. Aí você fala, cara, a abelha não tem tempo de ensinar a mosca que mel é melhor que merda. Rapaz. E eu senti que você quis dizer, não disse, mas deixou no ar. Você acha que sacanearam o Rogério Ceni no São Paulo? Cara, eu acho que os números dele não eram tão bons. Chegou uma época que o Dorival chegou ganhando e depois teve os mesmos números que o Rogério. Mas eu acho muito difícil para um ídolo igual o Rogério. Achei muito corajoso da parte dele ter voltado pela segunda vez. Acho que para ele é muito difícil ter saído de novo, porque é um cara que viveu. Gosto muito de usar essa frase. Nunca joguei bola com um torcedor tão grande igual o Rogério. O Rogério, para mim, foi um dos caras mais torcedores dentro de campo. São Paulino roxo. Então, para ele era muito difícil e ele colocou em risco algo muito valioso, né? Um posto de ídolo maior, você voltar. Para um ídolo é muito difícil você voltar para um clube, porque o torcedor em si é muita emoção, né? Ele não quer saber se é um ídolo que está dirigindo, né? Então, para mim, foi um risco muito grande, mas eu achei que faltou um pouco de sensibilidade de alguns jogadores, por parte de alguns jogadores, não ter abraçado, né? Tanto que no final do campeonato
da Copa do Brasil, o próprio Caleri falou sobre ele, né? São pessoas que viam de outra forma, né? Não era tanto mimizento, né? Era um cara que... E quem está falando é o Caleri, o cara que mais corria, brigava. Né? Mas pro Rogério foi... Eu acho que foi bom a saída dele. Se eu fosse ele, eu não teria coragem dele de voltar para um clube onde tem uma história muito grande. Você fala muito dessa loucura do Rogério. Eu gosto quando você fala disso. Você fala que você nunca viu um cara tão obcecado quanto o Rogério Ceni, né? Fala essa história com detalhe, porque é legal. Cara, o Rogério era um cara que cobrava de todo mundo, ele trabalhava igual um louco e cobrava de todo mundo. O dia dele era totalmente diferente. Claro, a gente perdia pouco, mas quando perdia... Vou te dar um exemplo. Libertadores de 2006, onde é uma falha muito grande dele contra o Internacional lá, né? Ele solta a bola, deixa escapar a bola. E aí uma das poucas vezes, eu vi o Rogério chorar 2 vezes. Você viu o quê? O Rogério chorar 2 vezes. Esse foi um dia que eu vi o Rogério chorar, porque ele falhou, e o Rogério era um cara muito perfeccionista. Ele não gostava, a impressão que passava do Rogério é que ele não queria deixar algum tipo de erro para alguém não ter que cobrá-lo por aquele erro causado por ele. Então ele era muito perfeccionista. A régua dele era... já que ele reclamava de todo mundo, ele não queria que ninguém reclamar com ele. Ponto fraco dele. Isso. É exatamente isso do Rogério. Então aquele dia ele chorou, e depois daquele dia, o Rogério se tornou, viu o time que ele jogava, o São Paulo, naquela ocasião, com os outros olhos. Tanto que ele fala sempre que ele jogou em times melhores, jogando no São Paulo, mas com o coração daquele jeito. Foi o único time que ele jogou, foi o time de 2005 e 2006. Porque a gente era muito parceiro, e a gente deu uma dura nele naquele dia. Dentro do vestiário, ele falou, eu queria pedir desculpa, eu errei. Aí a galera, alguns jogadores falaram, você errou não. Não foi você só que jogou. Todos nós erramos. E outro jogo que eu vi ele chorar foi São Paulo e Palmeiras, onde ele errou também. Um jogo, ele soltou a bola, foi no Pacaembu esse jogo, ele soltou a bola, um chute. Ele acabou rebatendo no pé do Wagner Love, o Wagner Love fez o gol, e eu vi a torcida xingar ele, chamar ele de pipoqueiro, alguma coisa assim, Luiz Fabiano, e eu vi o Rogério chorar aquele dia. Então, de verdade, eu nunca vi um cara tão louco, fissurado por um clube igual o Rogério, cara. Ele vivia aquilo pilhado. Eu nunca vi um cara ser o primeiro a chegar e o último a sair, cara. Sendo quem ele era. Mesmo quando ele já era o maior ídolo, era assim. Cara, absurdo. E ele cobrava isso de todo mundo? De todo mundo. Eu lembro, tenho uma lembrança, eu fui o cara que mais joguei bola com o Rogério titular, eu tenho quase 300 jogos junto com o Rogério, então me tornei amigo particular do Rogério. Era tão amigo que ele me levava no quarto dele para poder mostrar, às vezes, alguns eventos que ele fazia, ele gravava um vídeo. O que é que tu acha? Eu falava, legal. Às vezes me levava para um lado ruim também, para escutar ele cantando, que ele cantava mal pra caramba. Mas as coisas que eu via aquele cara vivenciar ali era um absurdo. Mesmo ele sendo grande, gigante, ele era, eu vi o Rogério antes do Mundial treinar, fazer 3 períodos. Falar, eu vou vir de manhã, eu preciso estar bem pro Mundial, tanto que depois ele opera o joelho, que ele estava com o joelho machucado. Vi o Rogério já treinar de joelho, treinar ajoelhado, porque estava com dor no tornozelo. O Guarulho ficava treinando ele de joelho, só agarrando. Então o cara era fissurado, irmão. Qualquer cara, não. A gente até brincava, cara, esse cara não vive, cara. Esse cara não tem família, esse cara parece que ele... E a impressão que dava era essa, que ele gostava mais de estar dentro do clube do São Paulo do que estar em casa. Aí você vê, aí você voltar depois e encontrar com um monte de jogador mimizento, cara, eu acho... Mas é por isso que ele é chato, né? Cara... Por isso que ele não aceita, ele vê um bando de jogador acomodado e ele, porra... Mas é exatamente isso, pilhado. É exatamente isso. Você vê um cara que machucava, ficava treinando 3 períodos e você treinava vê um cara... de joelho, porra. Irmão. Meus amigos que jogaram com ele sabem que eu tô falando a verdade. Não tem pra que ficar puxando sardinha, porque, tinha que puxar sardinha quando eu tava com ele lá, porque... E não tem como, pai. Eu tenho uma coisa dentro de mim que eu tenho gratidão. Quem me levou pro São Paulo foi o Rogério. Caraca. Foi o Rogério que me levou pro São Paulo. E eu não posso ir diferente disso. E se ele fosse um cara ruim, eu falaria pra você. Já teria falado pra você, teria falado pra alguns amigos. Eu não acho... Cara, mas ele é meio sério demais, né? É meio sério demais, é o ponto... Mas assim, não tem como não ser. Não tem como não ser. Você vai ver hoje, todo mundo falava que o Rogério tinha um mau comportamento na época quando jogava no Flamengo. Todos os jogadores do Flamengo foram cumprimentar o Rogério.
Todo mundo, se for entrevistar um cara do Flamengo, todo mundo vai falar bem dele. Agora, o sério ou um cara que fala a verdade, você tem que ver o ponto de vista da pessoa. Se a pessoa está acostumada com pessoas falsas ou com pessoa verdadeira. Verdadeiro ele é. Verdadeiro ele é. Ele vai falar na cara. Na cara. Eu lembro de um dia a gente foi jogar contra a Ponte Preta, São Paulo e Ponte Preta. Eu fiz o gol que classificou o São Paulo depois de 11 anos para a Libertadores. Aí chega o grandão, porra, o contrato acabando no final do ano, tinha rompido o cruzado, voltei de uma lesão do cruzado e cheguei numa mesa, sentei na mesa com ele ainda. Aí eu tava jogando, o Kaká tava machucado, o Ricardinho também tava machucado e eu jogando, o Bobalhão jogando. Eu fui achar de conversar com ele. Eu falei assim, porra, Capita, vou renovar o contrato agora e, pô, vou pedir lá em cima, né? Tô jogando no lugar do Kaká e no lugar do Ricardinho. Cara, eu tomei uma dura, irmão, você não tem noção. Eu fui pra casa puto. O que você falou? O que ele falou? Ele falou, não. Nunca baseie o que você vai ganhar com os outros. Faça por onde. Se eles ganham o que eles ganham hoje, eles fizeram por onde. Então faça por onde primeiro. O que ele quis dizer, mas ele disse de uma forma... Você não fez porra nenhuma. Isso. Você fez um golzinho, você quer ganhar dinheiro. Eu fui puto porque eu tinha feito um gol. Tava parecendo um baiacu, irmão. Tava inchadão. Porra. Tava grandão pra caramba. Tinha feito gol que classificou o São Paulo depois de 11 anos, pô. Imagina hoje. Alguém falar isso pra algum Cê jogador. Tá louco, Imagina irmão. hoje. Você tá louco. O jogador pede pra ir embora do Você time. tá louco. É isso, é o ponto de vista de cada pessoa. Se você está acostumado com falsidade, você vai querer lidar com falsidade. Agora, se você está acostumado a lidar com uma pessoa que fala na sua cara, e o Rogério é esse, mano. O Rogério Ou seja, falso ninguém pode chamar o Rogério. Não. Ele pode ser chato, ele pode ser rabugento, ele pode cobrar muito, ele é uma pessoa... Eu concordo com quem disse que ele é uma pessoa, quando perde no outro dia, ele é uma pessoa totalmente diferente. Ele não fala, ele não dá bom dia, ele é um cara totalmente diferente. Ah, mas isso eu não gosto. O cara chegar e não dar bom dia. Não, bom dia eu fui muito rancoroso. Ele chega mal-humorado. Ele chega mal-humorado. Ele é outra pessoa. Se perdeu, fudeu. Se perdeu, fudeu. Agora ganhou, irmão. Aí você vai ver um Rogério totalmente diferente. Mas assim, eu aprendi muito com o Rogério. Muito, muito, muito. A ser um cara que não gosta de perder. Com ele, eu aprendi. Porque às vezes, pô... Hoje em dia, né, pilhado? Você vai ver uns caras hoje que não tá nem aí pra porra nenhuma. Os caras sentam no contrato, ganham muito dinheiro e cada um paga aquilo que acha que tem que pagar pro cara. Não tenho nada contra quem ganha. Mas os caras às vezes não tá nem aí, pô. É o cara mais obcecado que você já viu no futebol. Cara, eu nunca peguei ninguém assim, dessa forma. Eu vou dar um exemplo dele. Eu fui pra Fortaleza entrevistar o Rogério. Eu perguntei, ele já tava lá 1 ano e meio. Eu perguntei, qual praia aqui que você mais gosta? Ele, eu nunca fui nenhuma. Cara, ele é maluco. Eu fico trabalhando. Eu falei, pô, mas tu não tem dia de folga? Ele, não, mas eu trabalho. O Rogério é um tipo de cara... Eu ia pra praia todo dia. Ele não entra, irmão. Ele não entra pra ser qualquer um. Pra ser o mesmo. Quando ele entra no negócio, concordo com você, concordo com quem diz que ele é centralizador. Ele é centralizador. Acho que pra mim foi o grande erro no São Paulo dele foi essa. Querer centralizar e querer ser o cara que fala sempre ser o porta-voz das coisas ruins. Para mim, esse foi o grande defeito dele. Igual ele falou da piscina uma vez, não foi? Eu acho que isso ele tinha que dividir com o Muricy, com o próprio Milton Cruz. Mas é aquele problema que as pessoas têm quando são verdadeiras. Elas falam e dane-se. Souza, eu prefiro lidar com pessoas assim. Eu também. Por isso que eu me dou bem com você, por isso que eu me dou bem com o Neto, por isso que eu me dou bem com o Veloso. Porque são pessoas verdadeiras, irmão. Eu prefiro que você me fale a verdade, que vai me magoar, que eu vá para casa refletindo, do que você massageie meu ego. Eu acho que é o grande problema de uma grande celebridade do futebol hoje. De uma grande celebridade. Eu acho que o grande problema hoje do Neymar é esse. São as amizades dele. Porque um cara muito grande como ele é, às vezes... Dificilmente uma pessoa vai falar aquilo que ele quer escutar, vai falar sempre aquilo que vai massagear algo dele, porque as pessoas preferem ter uma pessoa sempre do lado, contando algumas... Não estou falando que são todos, pelo amor de Deus, mas as pessoas preferem uma pessoa ter do lado uma pessoa que você vai massageando o ego, do que uma pessoa verdadeira que vai te falar a verdade. Ô Souza, até em cima disso do Rogério Ceni, existe uma lenda, eu falo lenda porque eu não sei se é verdade ou mentira, você vai dizer aqui. E acho que ganhou força quando teve aquele atrito do Rogério com o Ney Franco. O
Rogério gigante na história do São Paulo e pela história dele também não era qualquer técnico que chegava e colocava ordem, né? O Rogério também tinha palavra. E aí tem torcedor que falava assim, não, mas o Rogério na época que jogava, o Rogério escalava o time. Verdade ou mentira isso? Cara, ou interferia no técnico, na escalação? Cara, eu acho que assim, como um cara como o Rogério, com tanto tempo de clube, eu acho que alguns treinadores pediam opinião para ele. Eu nunca vi. Eu, Souza, nunca vi. Eu já vi um dia... Tu vai mentir na cara Não, dura não vou mesmo? mentir. Vou te dar um exemplo, irmão. Todo mundo fala que ele escalava o time. Não, cara, se o Rogério tinha muita força, como eu acho que ele tem, ele tinha nos bastidores. O Rogério é inteligente pra caramba, o Rogério não é bobo. Ele falava com o treinador, mas talvez não ali no vestiário. Ou o treinador ia falar com ele. Quem não quer ter o Rogério do lado dele? É a mesma coisa. Eu acho que é todo mundo que ia chegar e ia bater de frente com o Gabigol, igual o Tite está fazendo. Não é todo mundo? Não. A maioria dos treinadores que não tem personalidade ia fazer o quê? Trazia o Gabigol para perto dele e falava bem assim, olha, eu prefiro ter você do meu lado. O Tite não, eu gosto de cara assim, irmão. O Tite sempre falou, não levou ele para a Copa e não tá escalando ele agora. Levou, tá jogando quem ele levou para a Copa do Mundo, quem ele gosta. Se ele tá certo ou errado, não sei. Mas é um cara firme. Eu acredito o Rogério é esse tipo de coisa. Eu já teve situação, 2005, a gente foi campeão paulista com antecedência, a gente teve um jogo de entrega de faixa contra o Guarani. E tinha 40 ou 50 mil pessoas no Morumbi para entrega de faixa. Cara, a gente tinha sido campeão antes, acho que contra o Mogi Mirim, teve uma puta de uma festa e os caras entrou numa tiriça do caramba no final de semana. Uma tiriça. E, cara, ele era tão obcecado e tão São Paulino que ele não levava em conta isso. Não levava em conta. Acabou o primeiro tempo, ele entrou dando uma dura em todo mundo e o treinador era o Leão. Porra! Vocês estão de sacanagem, porra, 50 mil pessoas aí no estádio e a gente numa tiriça do caramba e o Leão lá parado. Quando ele acabou de falar, o Leão falou, Rogério, cadê suas luvas? Aí ele tá aqui, daí. Aí ele falou assim, aí tu continua dando palestra aí que eu vou pro gol agora, já que você quer dar uma de treinador. O Leão falou pra ele. Caraca! E ele? Ele ficou quieto. Vai falar o quê? Ele falou, passei do ponto. Acho que ele deve ter pensado, passei do ponto. Mas não tinha esse negócio. O Rogério tinha voz ativa, tinha muita voz ativa, mas eu nunca vi o Rogério tipo, brigar com o treinador, ou falar mal de um treinador, discutir com um treinador. Todos os treinadores que tinham lá, ele respeitava, entendeu? Pô, ele pegou o Rojas, que era o preparador de goleiro dele. Pô. Eu nunca vi o Rogério. É aquilo. Se o Rogério fazia algumas coisas, não fazia na frente da gente. Isso eu não posso falar e não posso afirmar, entendeu? Foi o cara mais foda que tu já trabalhou. Cara, foi o cara mais foda que eu trabalhei, velho. O cara fudido. Pra tudo, pilhado. Se você precisasse dele pra algo, tipo, ó, renovação de contrato, ou um conselho, ou... Ele gostava disso, de você chegar nele e falar assim, pô, preciso da sua ajuda. Me ajuda nisso, ele gostava disso. E olha que tu já jogou com o cara no Fluminense, você jogou com o Deco, não foi? Com o Fred? Você cara, chegou a jogar com joguei com esses caras, mas o cara mais fudido que eu joguei foi o Rogério. O Rogério não tinha... Cara, eu não joguei com pessoa nem perto do Rogério. Já era fudido, um cara assim, íntegro, cara, fora da curva. Já vi muita gente com inveja do Rogério, já também, porque não aceitava quem ele era, achava que às vezes não estava jogando por culpa dele. Já vi muita gente com dor do cotovelo, mas assim, cara, o Rogério para mim é um cara que eu quero ter sempre por perto. Dificilmente eu ligo para ele, a gente tem uma amizade, a gente tem um grupo ainda de 2005, quando tem aniversário ele é um cara que fala, mas assim, conheço o Rogério bem. Ele prefere ficar no canto dele sem falar com ninguém. Sem falar com ninguém. E quem trabalhou muito tempo com ele sabe da personalidade dele, entendeu? Então eu não admito que um cara como o Rogério, um jogador fica falando bobeirinha dele, entendeu? Porque não conheço ele como treinador, mas como pessoa e como ex-atleta é um cara fudido.